Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 6. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para assistir a todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição, ou então procure lá no aplicativo do Telegram um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos resolver problemas de análise combinatória, alguns envolvem permutação, outros envolvem arranjos, e há alguns outros em que a gente vai simplesmente utilizar o cálculo de fatorial ou do princípio fundamental da contagem. Esse assunto você já deve ter visto lá no segundo ano do ensino médio, mas no PET 1 e no PET 2 do segundo ano do ensino médio, esse assunto foi estudado praticamente do zero. Então, caso você tenha dúvidas ou queira estudar mais esse assunto, dá uma conferida lá nos vídeos do segundo ano do ensino médio, PET 1 e PET 2. Número 1. Determine o número de permutações que podem ser feitas com as letras de cada palavra a seguir. Letra A, escola. Essa palavra tem 6 letras que não se repetem e a permutação de 6 elementos é igual a 6 fatorial. 6 fatorial é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e o resultado dessa multiplicação é 720. Letra B, cinema. Essa palavra também tem 6 letras que não se repetem. Mesma coisa, permutação de 6 elementos é 6 fatorial. E 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O resultado dessa multiplicação, a gente já sabe, é 720. Letra C, livro. Essa palavra tem 5 letras que não se repetem e a permutação de 5 elementos é 5 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Na verdade, 1 nem precisa colocar, né? Porque multiplicar por 1 não muda nada. Mas enfim, o resultado dessa multiplicação é 120. Número 2. Considerando os anagramas da palavra banco, quantos começam por vogal? Bom, a palavra banco tem 2 vogais, A, O, e a gente vai resolver aí seguindo alguns passos. Primeiro passo, vamos escolher a vogal de início e são 2 possibilidades. Aí, depois da escolha da vogal, ainda sobram 4 letras. Segundo passo, permutar então essas outras 4 letras que sobraram e a permutação de 4 elementos é igual a 4 fatorial. O terceiro passo é aplicar o princípio fundamental da contagem, ou seja, vamos multiplicar essas possibilidades. Aí fica 2 vezes 4 fatorial, que é igual a 48. Letra B. Quantos começam por vogal e terminam por consoante? São 2 vogais e 3 consoantes, não é isso? Vamos passo a passo aí. Primeiro passo, escolha da vogal de início. São 2 possibilidades, já que há 2 vogais. Segundo passo, escolha da consoante do final. São 3 possibilidades, já que há 3 consoantes. Veja só, depois dessas 2 escolhas ainda sobram 3 letras. Então, no terceiro passo, nós vamos permutar essas 3 letras restantes, e isso pode ser feito de 3 fatorial maneiras diferentes. Quarto passo, aplicar o princípio fundamental da contagem, multiplicando as possibilidades. Aí fica 2 vezes 3 fatorial, e o resultado dessa multiplicação é 36. Letra C. Quantos começam e terminam por consoante? São 3 consoantes B, N e C. Passo a passo, vamos lá. Primeiro passo, vamos escolher a consoante inicial, isso pode ser feito de 3 maneiras diferentes. Segundo passo, escolha da consoante final, isso pode ser feito de 2 maneiras diferentes, já que uma consoante foi usada lá no início. Eram 5 letras ao todo, agora que já escolhemos as 2 consoantes, sobram 3 letras. Então, no terceiro passo, vamos permutar essas 3 letras restantes, e isso pode ser feito de 3 fatorial maneiras diferentes. Agora, o quarto passo, a gente aplica o princípio fundamental da contagem, multiplicando as possibilidades. E 3 vezes 2 vezes 3 fatorial é igual a 36. Letra D. Quantos apresentam as vogais AO juntas nessa ordem? Com as vogais AO juntas, nós vamos ter um bloco de 4 elementos, porque vai ser AO
e as outras 3 letras, que são as consoantes. Então a única coisa que a gente precisa fazer é permutar esses 4 elementos, e isso é feito de 4 fatorial maneiras diferentes. 4 fatorial é igual a 24. Letra E. Quantos apresentam as vogais juntas, porém em qualquer ordem? Olha, no primeiro passo nós vamos permutar essas duas vogais, porque pode ser AO ou OA, e isso é feito de 2 fatorial maneiras diferentes. O segundo passo é permutar os 4 elementos, que são o bloco, com as 2 vogais, e as 3 consoantes. E isso pode ser feito de 4 fatorial maneiras diferentes. Terceiro passo, aplicar o princípio fundamental da contagem, multiplicando as possibilidades. E 2 fatorial vezes 4 fatorial é igual a 48. Número 3. Quantos são os arranjos de 7 elementos tomados 4 a 4? Para resolver essa atividade, a gente vai usar a fórmula de arranjo, que é essa aí. A gente lê assim: o número de arranjos de n elementos tomados k a k é igual a n fatorial sobre n menos k fatorial. Nesse caso, já está explícito, n é igual a 7, total de elementos, e desses 7 elementos nós vamos tomar 4 a 4 fazendo arranjos. Substituindo nk por 7 e 4 respectivamente, fica 7 fatorial sobre 7 menos 4 fatorial. No denominador, 7 menos 4 fatorial é igual a 3 fatorial. Aí agora eu vou expandir o 7 fatorial que está ali no numerador até aparecer um 3 fatorial, porque aí a gente vai poder cancelar 3 fatorial no numerador com o denominador. Aí olha só como vai ficar: 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Aí a gente cancela o 3 fatorial do numerador com o do denominador. Então só fica agora a multiplicação para a gente fazer. E 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 é igual a 840. Número 4, calcule o valor de cada arranjo. Veja aí a fórmula de arranjos que a gente vai usar em cada item, a gente usou também na questão anterior. Letra A, número de arranjos de 6 elementos tomados 2 a 2. Substituindo n por 6 e k por 2, fica 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial. No denominador, 6 menos 2 fatorial é igual a 4 fatorial. Agora, no numerador, eu vou expandir o 6 fatorial na forma de produto até aparecer um 4 fatorial. Aí vai ficar assim: 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Aí dá para cancelar o fatorial do numerador com o do denominador, aí é só fazer agora a multiplicação. E 6 vezes 5 é igual a 30. Letra B. Número de arranjos de 5 elementos tomados 4 a 4. Substituindo n por 5 e k por 4 ali na fórmula, fica assim: 5 fatorial sobre 5 menos 4 fatorial. No denominador, 5 menos 4 fatorial é igual a 1 fatorial, e 1 fatorial é igual a 1. Então, no fim das contas, a gente tem que calcular o valor de 5 fatorial. E 5 fatorial é igual a 120. Letra C. Número de arranjos de 8 elementos tomados 4 a 4. Substituindo n por 8 e k por 4, fica 8 fatorial sobre 8 menos 4 fatorial. No denominador, 8 menos 4 fatorial é igual a 4 fatorial. Agora vamos expandir o 8 fatorial do numerador para aparecer um 4 fatorial lá. Aí vai ficar assim: 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial. Aí a gente cancela o 4 fatorial do numerador com o do denominador, fica aí a multiplicação para a gente fazer. E o resultado dessa multiplicação é 1680. Letra D, número de arranjos de 15 elementos tomados 3 a 3. Substituindo n por 15 e k por 3, fica 15 fatorial sobre 15 menos 3 fatorial. No denominador, 15 menos 3 fatorial é igual a 12 fatorial. Aí, mais uma vez, nós vamos expandir o 15 fatorial na forma de produto para aparecer um 12 fatorial ali no numerador. Então vai ficar assim: 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 fatorial sobre 12 fatorial. Aí a gente simplifica o 12 fatorial do numerador com o do denominador e agora é só fazer essa multiplicação. E o resultado da multiplicação ali, 15 vezes 14 vezes 13, é 2.730.
Número 5. Para uma sessão de cinema, 5 amigos vão sentar-se em 5 cadeiras de uma mesma fileira, ficando um ao lado do outro. Dentre eles estão Pedro e Marcos, que, tendo se desentendido, não querem sentar-se juntos. De quantas maneiras distintas os 5 amigos podem sentar-se sem que Pedro e Marcos fiquem juntos? Primeiro, nós vamos calcular o número de maneiras diferentes desses 5 amigos sentarem, sem qualquer restrição. Já já vai ficar claro porque eu estou fazendo assim, tá bom? E a permutação de 5 elementos é igual a 5 fatorial. 5 fatorial dá 120. Agora a gente vai calcular o número de maneiras diferentes de 5 amigos sentarem, forçando o Pedro e o Marcos a ficarem juntos. Aqui a gente tem um exemplo de situação em que os 5 amigos estão juntos, sendo que o Pedro e o Marcos estão ali lado a lado. Obrigando que eles sentem juntos, a gente passa a ter 4 elementos para permutar. Mas vamos aí resolver por partes agora. Olha só. O primeiro passo vai ser o seguinte. Nós vamos permutar os elementos Pedro e Marcos, e isso pode ser feito de 2 fatorial maneiras diferentes. A gente pode fazer isso porque eles estão juntos, né? Mas os dois podem trocar de posição. A gente pode ter Pedro e Marcos ou Marcos e Pedro. Aí o segundo passo é esse. Nós vamos permutar os 4 elementos, já que o Pedro e o Marcos formam aí um bloco só. E isso pode ser feito de 4 fatorial maneiras diferentes. O próximo passo é aplicar o princípio fundamental da contagem, multiplicando as possibilidades. E 2 fatorial vezes 4 fatorial é igual a 48. Só que o problema não acabou, então presta bastante atenção. No item A, eu calculei o total de possibilidades sem restrição. Aí agora, no item B, eu considerei somente os casos em que os brigões estavam juntos. Quando a gente faz o número encontrado em A menos o número encontrado em B, ou seja, o total de possibilidades sem restrições, menos os casos que a gente não quer, que são aqueles em que o Pedro e o Marcos estão juntos, o que sobra? Sobram os casos em que a gente está interessado. São os casos em que o Pedro e o Marcos não estão juntos. Nesse caso, o que a gente fez então? Pegamos o total de casos, tiramos os casos ruins desse total. O que sobra? Sobram os casos bons. Então, 120 menos 48 é igual a 72. Portanto, a alternativa D é a resposta correta. Número 6. O número de anagramas que podemos formar com a palavra Paulo é... A palavra Paulo tem 5 letras e o número de permutações de 5 elementos é igual a 5 fatorial. E 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o resultado dessa multiplicação é 120. Então, a alternativa D é a resposta correta. Número 7. O retângulo abaixo é composto de 8 quadradinhos que serão preenchidos. Para preencher esses quadradinhos, deve-se obedecer às seguintes condições. Utilizar as letras X, Y, W, Z e os algarismos 1, 2, 3, 4. Não pode haver repetição de letras e nem de algarismos. 2 letras nunca podem estar juntas, 2 algarismos nunca podem estar juntos. De quantas maneiras diferentes esse retângulo pode ser preenchido? Veja só, vamos começar com uma letra e aí a gente vai intercalando as letras com números. Então fica letra, número, letra, número, letra, número, letra, número. Nesse caso, o primeiro passo é permutar as 4 letras. Isso pode ser feito de 4 fatorial maneiras diferentes. O segundo passo é permutar os 4 números. E isso também pode ser feito de 4 fatorial maneiras diferentes. Aí o próximo passo é aplicar o princípio fundamental da contagem, multiplicando as possibilidades. E 4 fatorial vezes 4 fatorial dá 576. Porém, a gente pode começar com o número e ir intercalando os números com letras. Aí fica número, letra, número, letra, número, letra, número, letra. Nesse caso aí, o primeiro passo vai ser permutar os 4 números. Isso pode ser feito de 4 fatorial maneiras diferentes. Segundo passo, permutar as 4 letras. Isso também pode ser feito de 4 fatorial maneiras diferentes. Aí agora a gente aplica no próximo passo o princípio fundamental da contagem, multiplicando essas possibilidades, e como nós já sabemos, 4 fatorial vezes 4 fatorial é igual a 576. Agora a gente vai somar as possibilidades encontradas nos casos A e B. E 576
mais 576 é igual a 1152. Esse é o número de maneiras diferentes que esse retângulo pode ser preenchido. Portanto, a alternativa D é a resposta correta. A atividade 8 é uma questão do Enem, eu não vou fazer a leitura completa, eu já vou começar a resolução e aí eu vou mencionando as informações que estão no texto, tá bom? Inicialmente, a senha tinha 6 dígitos e podia ser formada por algarismos de 0 a 9. Ou seja, eram 10 algarismos disponíveis para ocupar os 6 dígitos da senha. Porém, na formação de uma senha, a pessoa pode repetir algarismos. Então, são 10 possibilidades de escolha para cada um dos 6 dígitos. Aí fica assim, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10 elevado a 6. Esse aí é o total de possibilidades que havia inicialmente. Porém, a situação mudou. Para a formação da nova senha, também de 6 dígitos, passaram a estar disponíveis 26 letras maiúsculas, 26 letras minúsculas e também os 10 algarismos aí de 0 a 9. Ou seja, agora, para cada um dos 6 dígitos, existem 62 opções de escolha, porque 26 mais 26 mais 10 dá 62. Então, o número de possibilidades agora é 62 vezes 62 vezes 62 vezes 62 vezes 62 vezes 62, que é igual a 62 elevado a 6. O objetivo é calcular a razão entre o novo número de possibilidades de senha e o antigo número de possibilidades, ou seja, a razão entre o número encontrado no item B e o número encontrado no item A nessa ordem. E a razão é 62 elevado a 6 sobre 10 elevado a 6. Portanto, a alternativa A é a resposta correta. Número 9, mais uma questão do Enem. A bandeira de um estado é formada por 5 faixas A, B, C, D e E, dispostas conforme a figura. Deseja-se pintar cada faixa com uma das cores verde, azul ou amarelo, de tal forma que faixas adjacentes não sejam pintadas com a mesma cor. O cálculo do número de possibilidades distintas de se pintar essa bandeira com a exigência acima é qual? Eu vou usar essa tabela para construir o meu raciocínio. Olha, começando pela faixa A, existem 3 cores disponíveis, a verde, a azul e a amarelo. Não pintei nada ainda. Aí depois que pinto a faixa A, para pintar a faixa B, eu só posso usar 2 cores, porque a cor que eu usei na faixa A, eu não posso usar agora. Para pintar a faixa C, só existe uma cor disponível, porque a faixa C é vizinha de A e vizinha de B. Então a gente não pode usar as cores usadas nessas 2 faixas. Para pintar a faixa D, também só há uma cor disponível, porque a faixa D é vizinha das faixas C e A. Então não dá para usar as cores que foram usadas nessas faixas. Finalmente, para pintar a faixa E, há 2 cores disponíveis, porque a faixa E só não pode ter a mesma cor da faixa D, porque essas 2 faixas são vizinhas. Aplicando o princípio fundamental da contagem, a gente conclui que a alternativa B é a resposta correta. O número de possibilidades distintas de se pintar a bandeira é dado por esse cálculo, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 2. Na número 10, uma outra questão do Enem, o objetivo é descobrir todos os pontos cuja distância até o ponto O é igual a 300 metros, considerando que cada pedacinho aí na malha quadriculada mede 100 metros. Essa informação está aí na imagem. E além disso, as linhas da malha quadriculada são os locais por onde se pode trafegar. Observe esses 2 pontos em vermelho que eu marquei. Cada um deles está a 300 metros de distância do ponto O. São 3 quadras de distância na horizontal. Esses outros 2 pontos em vermelho que eu marquei agora também estão, cada um deles, a 300 metros do ponto O, mas na vertical. Agora olha esses 4 novos pontos que eu marquei. Para ir de cada um deles até o ponto O, é preciso percorrer 2 quadras na horizontal e 1 quadra na vertical, totalizando 3 quadras, ou seja, 300 metros. Finalmente, dá uma olhada nesses últimos 4 pontos que eu marquei. Para ir de cada um deles até o ponto O, é preciso percorrer
2 quadras na vertical e uma na horizontal, totalizando 3 quadras também, ou seja, 300 metros. Então, são 12 pontos ao todo. Portanto, a alternativa C é a resposta correta. O cliente pode estar em qualquer uma dessas 12 esquinas. Número 11, mais uma questão do Enem. Uma pessoa comprou um aparelho sem fio para transmitir músicas a partir do seu computador para o rádio de seu quarto. Esse aparelho possui 4 chaves seletoras e cada uma pode estar na posição 0 ou 1. Cada escolha das posições dessas chaves corresponde a uma frequência diferente de transmissão. A quantidade de frequências diferentes que esse aparelho pode transmitir é determinada por qual número? Eu vou usar essa tabela para descrever o meu raciocínio. Estão aí as 4 chaves. Cada uma das chaves pode estar em 2 posições, 0 ou 1, ou seja, são 2 possibilidades para cada chave. Como cada escolha é uma frequência diferente, a gente precisa aplicar o princípio fundamental da contagem, ou seja, a gente precisa multiplicar as possibilidades de escolha para cada chave. Assim nós vamos ter o total de frequências. Então fica assim, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado a 4. E 2 elevado a 4 é igual a 16, portanto, a alternativa D é a resposta correta. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 6. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não esquece de dar uma olhada nos links que aparecem na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!